Eu espero que com esse vídeo fique bem claro que é possível criticar uma obra de um autor que você gosta muito sem deixar de ser fã dele. Crítica construtiva não caracteriza hate, cancelamento. Não, gente. Crítica construtiva ajuda o autor a refletir sobre aquilo que ele está escrevendo e a repensar seus erros para que ele melhore nas próximas obras. Dizer amém para tudo que um autor fala ou escreve não te torna mais fã. No máximo, um bajulador. E precisamos tomar muito cuidado com bajulação, porque ela só serve para gerar ego inflado. E ego inflado, ai meu Deus, é um perigo. Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim trazer a primeira resenha do projeto Desencalha. Antes de começar a conversar com vocês, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, comentem, ajudem o Sincerateca a crescer, ajudem no engajamento do canal. Sério, o like é muito importante, principalmente pra mim que sou um canal assim, tão pequenininho. O YouTube precisa entender que vocês estão gostando do meu conteúdo para que ele recomende para outras pessoas também. E não se esqueçam, é claro, de me seguir em todas as redes sociais. Elas aparecem aqui na tela, mas também se encontram lá na descrição do vídeo. Os sorteios do Desencalha estão acontecendo no Instagram. Deixei até lá nos destaques, Desencalha. Todo mês eu vou fazer sorteio lá no Instagram e vou mostrar pra vocês por lá qual é o livro que eu lerei naquele mês e resenharei posteriormente. Mas calma, se você é novo aqui e não sabe o que é Desencalha, eu vou explicar rapidinho aqui pra você. O Desencalha é um projeto que eu pensei ali no fim do ano passado. Eu montei uma lista com 10 livros encalhados para ler ao longo de 2020 e me comprometi a todo mês sortear um desses livros que eu listei lá e resenhar no canal. Sortear, no caso, sortear pra ler, tá, gente? Não sortear para os inscritos, porque eu não estou com esse poder aquisitivo todo. Logo depois de postar aquele vídeo, eu fiquei pensando que alguém já poderia ter tido essa ideia. E aí eu fui pesquisar e acabei encontrando o canal da Ale, do Portão Literário. A Ale já fazia o Desencalha, usava esse nome, Desencalha, e era tudo no mesmo molde, gente. Ela sorteava o livro ali no vídeo de TBR e resenhava no mesmo mês. Por isso estou aqui deixando os créditos pra Ale, tá bom? O canal dela tá aqui nos cards e na descrição do vídeo. Longe de mim copiar, né, plagiar o conteúdo de alguém, eu não tenho problema nenhum em dar crédito, porque eu acho que a gente precisa reconhecer as boas ideias dos nossos colegas. Eu até comentei lá no vídeo dela, ela foi uma super fofa comigo, até deixou usar o nome Desencalha, ficou tudo certo entre a gente. Abrindo o Desencalha, o livro sorteado do mês foi o Teorema Catherine, do John Green. Esse livro era o único livro do autor aqui da minha estante que eu não tinha lido até o momento. E isso aconteceu porque eu tinha muito medo de ler esse livro. E por que eu tinha medo? Porque todo mundo fala mal. A real, não é todo mundo, mas muita gente diz que esse livro é totalmente esquecível, que a história não anda muito, que o personagem principal não é tão interessante, e eu vou ter que concordar com tudo isso. Em O Teorema Catherine, a gente conhece o Colin. O Colin é um garoto prodígio. Ele é um adolescente muito inteligente, estuda bastante, tem uma facilidade muito grande para aprender, e os pais incentivam muito o estudo excessivo do filho. Eles querem que o filho estude muito, aprenda muito, para que ele garanta um futuro brilhante pela frente. O problema é que a superproteção dos pais e o modo como eles incentivam o estudo exagerado do Colin acabam deixando o menino egocêntrico, autocentrado, egoísta, são tudo sinônimo, mas é porque o menino é desse jeito. Faz com que o garoto não perceba as pessoas ao seu redor e isso atrapalha nas relações interpessoais, obviamente. Na escola ele não tem muitos amigos e ele só acaba tendo uma amizade realmente real depois que o Hassan entra no colégio, começa a conversar com ele e aí cria esse laço. O livro começa com o Colin muito triste porque ele levou um pé na bunda. Mas não é qualquer pé na bunda, é a 19ª namorada que terminou com ele. E é a 19ª Catherine. Ele tem um problema, gente, ele só namora garotas com esse nome. No começo foi ao acaso, depois parece que virou mesmo um pré-requisito na vida dele. O Colin tá arrasado, ele gostava muito da K19, como ele apelida, né? Porque são tantas Catherines que ele acaba colocando essa como K19.
Ele gostava muito dela, ele estava muito apaixonado, muito envolvido, só que a garota terminou, ele não sabe o que fazer, e aí ele fica muito frustrado. E ele já tá se sentindo assim porque ele sente que ser um prodígio não é o suficiente. Ele gostaria muito de ser um gênio, porque pra ele existe essa diferença. O prodígio só tem facilidade pra aprender. O gênio, ele cria coisas. O gênio pensa em algo que muda, que impacta a vida das pessoas ao seu redor. O gênio consegue mudar a sociedade de alguma forma. O gênio é útil e ele se sente um inútil. E aí, no meio dessa tristeza toda, o Hassan o visita, eles conversam, brincam, brigam, até que os dois decidem fazer uma viagem. E assim, os dois metem o pé na estrada pra conhecer novos lugares e relaxar um pouco. O Hassan, gente, é um garoto gordo, ele tem origem árabe, então ele segue os costumes muçulmanos e ele é muito divertido, é um personagem muito interessante, bem mais interessante que o Colin. Sem o Hassan aqui, seria impossível ler esse livro, sério, porque o bom humor dele acaba tornando o livro mais suportável. Eles estão no meio dessa viagem, acabam parando numa cidade pequenininha e lá eles conhecem a Lindsay. Depois de conhecer a Lindsay, acaba conhecendo a Hollis, que é a mãe da Lindsay, e ela oferece um emprego para esses meninos, e esses meninos vão passar um tempo nessa cidade aí desconhecida. Nesse meio tempo, o Colin ainda tá, sabe, remexendo aquela coisa de, meu Deus, eu não sou um gênio, eu queria ser um gênio, eu queria pensar em algo. E aí ele tem o momento eureka dele, que é um momento que ele gostaria muito de ter, né? Esse momento que pensa em algo que vai mudar o rumo da sociedade. E é aí que ele idealiza o teorema Catherine. Ele quer, através desse teorema, prever o quanto o relacionamento vai durar, quem vai terminar e quem vai levar o pé na bunda, né? Seriam aí o terminante, como ele chama, e o terminado. Ele vai passar boa parte do livro trabalhando nesse teorema para que o teorema fique perfeito e funcione com qualquer casal. Agora eu vou pontuar tudo aquilo que eu não gostei no livro e porque, pra mim, ele é o pior livro do John Green. Pelo menos o pior dos que eu já li. Inclusive, gente, aqui nos cards tem uma lista, uma playlist com todos os livros do John Green que eu já resenhei aqui. Inclusive o Will e o Will, que eu não cheguei a fazer uma resenha separada, mas eu fiz uma listinha com os piores livros que eu já li. E o Will tá lá no meio. Só que o teorema Catherine é pior que o Will. Até porque o Will é um livro com o David Levita também e os personagens eram mais carismáticos. O primeiro ponto são as notas de rodapé. Existe um exagero de notas de rodapé aqui nesse livro. Eu acho que isso faz com que a história fique maçante. Durante todo o livro, coisas vão sendo adicionadas e coisas assim, gente, desinteressantes. Primeiro, o autor tem uma mania de colocar no início coisas que ainda vão acontecer. Então a gente tá lendo o livro, lê um termo, lê uma frase e aí tem uma nota de rodapé. Lá embaixo ele diz, isso será explicado posteriormente. E aí eu ficava me perguntando, tá, amado, você não precisava citar isso. Porque se eu não entendi lá em cima quando eu li, eu não entendi lendo sua nota de rodapé. Era, assim, uma nota desnecessária. Ainda nessa linha, por o Colin ser um garoto prodígio, de vez em sempre, ele falava uma coisinha, assim, muito diferente, algo que ninguém sabia, uma curiosidade, porque ele parecia uma enciclopédia humana. E aí, tava lá na nota de rodapé explicando o que ele tinha acabado de dizer. Isso tudo eu acho que era pra provar que o garoto era inteligente mesmo, que o garoto lembrava de tudo, que ele sabia tudo de história, que ele sabia tudo da sociedade. Só que era um saco. Um saco. Primeiro que era um saco ler ele falando isso lá em cima pra provar que era inteligente. E era um saco ter que ler aquilo na nota de rodapé. Em certo ponto do livro, você já não aguenta mais ler nota de rodapé e começa a simplesmente ignorá-las. Eu fui ignorando algumas. Eu falei, gente, eu me irritei demais. Vou ignorar. Então, às vezes, uma nota de rodapé poderia até ser interessante, um incremento legal, mas o autor abusa tanto disso que você perde total o interesse de lê-las. O segundo ponto pra mim é a falta de carisma do Colin. Pra mim, ele é um personagem sem carisma, gente. Você não consegue gostar dele. Na verdade, eu fiquei preocupado com as garotas que tiveram que namorar com ele, porque ele é chato pra caramba. O Colin é muito chato. Não é um personagem que vai fazer você ter muita empatia. Mas enquanto ele reclamava das namoradas, enfim, de todo o sofrimento dele, eu só conseguia pensar, sou obrigada a ter empatia? Porque, sério, eu não conseguia, gente. Ele é um personagem, assim, enjoativo. E o que salva o Colin são as pessoas ao redor dele. Porque o Hassan é um personagem muito interessante, muito legal. A Lindsay também é uma menina muito maneira. Então as pessoas com quem ele convive faz com que você até tolere o garoto. Mas se fosse ele sozinho, por exemplo, gente, não ia dar. Não ia dar porque realmente zero carisma. E o terceiro ponto tem a ver um pouco com o segundo ponto. É o egoísmo do personagem, gente. Tudo bem que isso faz parte da trama, até entendo, não é?
necessariamente um defeito, mas assim, um personagem que não é carismático e ainda por cima é muito egoísta, fica difícil de engolir, né? O Colin é muito autocentrado, ele pensa muito nele, e assim, isso é um saco às vezes, porque você vê a relação dele com Hassan, por exemplo, ele não pensa muito no amigo. Às vezes o amigo tá vivendo um bom momento na vida, tá querendo compartilhar aquilo com ele, só que o Colin não tá muito interessado. O Colin tá interessado em falar dos problemas dele, do quanto ele tá sofrendo por ter levado um pé na bunda, do teorema dele. E ele não olha pro próprio amigo que tá apoiando ele o tempo todo, que tá apoiando todas as decisões dele. E pra piorar, o Colin tem uma mania de ficar cobrando o Hassan, porque o Hassan, gente, ele se inscreveu na universidade, mas não se inscreveu nas disciplinas, né? Ele tá em casa sem fazer nada porque ele tá bem de bobeira, ele não quer saber estudar. E aí o Colin, ele bate muito nessa tecla, sabe? O tempo todo, porque o Colin ama estudar. Estudar pro Colin é tudo. E ele acaba sendo muito inconveniente com o próprio amigo. Ele não tenta entender as razões do Hassan, por que o Hassan não quer ir pra universidade. Ele não tenta olhar pro Hassan. E ver o Colin sendo tão egoísta e tão insensível com um amigo que é tão maneiro, deixa a gente muito irritado. O quarto ponto que me irritou muito foi o caipirês do livro. Como eu disse, os meninos viajam, eles acabam parando numa cidade ali pequena, onde eles conhecem a Lindsay, a Hollis, começam a trabalhar lá. E essa cidade é tipo uma cidade interior. E sério, todo momento que algum personagem dessa cidade tá falando, tem um caipirês muito forte, sabe? É você pra cá, você pra lá. Eles falam de uma maneira, assim, muito escrachada. E aí, isso me incomodou um pouco. Eu fiquei lendo e pensando, gente, alguém fala assim? Eu sei que existe sotaque, que existe maneiras de falar em diferentes partes do mundo, dos países, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem uma maneira de falar em cada estado, mas aqui eu acho que foi exagerado. Chega um ponto que você não aguenta mais o jeito que as pessoas estão falando e ele colocando palavras erradas de propósito no texto, como se aquelas pessoas só soubessem falar daquele jeito. Eu pelo menos não gostei, foi algo que me incomodou muito. E o quinto ponto, mas não menos importante, tramas repetitivas. Lendo esse livro do John Green, eu tive muita impressão que já tinha lido isso em outro lugar, em outro livro dele. E de fato, eu acho que todo livro dele tem aqui adolescentes espertos além da conta, adolescentes muito reflexivos. E isso não é um defeito, eu não tô dizendo que a adolescente não sabe pensar, que a adolescente não reflete sobre as coisas, mas acaba que os adolescentes do John, eu acho que eles são muito, muito parecidos. Eles não são tão chatos como o Colin, mas eu acho que eles têm uma áurea muito parecida. E aí fica repetitivo depois de um tempo. Depois de você ler muitos livros dele, pelo menos eu tive essa impressão, que gostaria de personagens um pouco mais novos, sabe? Novos no sentido de com personalidades um pouco distantes e não essa mesma coisa. Tipo, o garoto apaixonado, deprimidão, né? Todo livro de John Green tem um garoto que é meio apaixonado e que não é tão correspondido quanto gostaria, e eles agem da mesma maneira. São os meninos que agem da mesma forma e têm os pensamentos meio que parecidos, e pelo menos eu tive essa impressão. Esses adolescentes são sempre muito reflexivos, sempre com grandes lições para o leitor, que você fica, legal ler, inclusive faz com que a gente reflita. Mas, não sei, gente, parece uma fórmula do autor, eu senti que é uma fórmula. E tem uma coisa que acontece em todos os livros, que aconteceu aqui também, que eu acho que deu ainda mais essa impressão, é a coisa dos adolescentes viajando. Os adolescentes entram num carro e vão viver altas aventuras. Eu quero saber um livro do John Green que os jovens não viajem, ou que eles não entrem necessariamente dentro de um carro, porque eu só não lembro, o único que eu não lembro se os protagonistas entram ou não dentro de um carro pra viver alguma coisa é o A Culpa é das Estrelas. Todo adolescente do livro de John Green pega um carro pra viajar ou pra explorar a cidade, descobrir alguma coisa nova. E aí, gente, quando eu pego o quinto livro do autor, soa repetitivo. Por todos esses motivos, esse livro não foi uma boa leitura pra mim, gente. Eu me decepcionei demais. Eu dei 2 arco-íris. E eu só dei esses 2 arco-íris porque, apesar de ter reclamado dos adolescentes reflexivos, o John escreve bem. E algumas dessas reflexões são muito importantes pra gente pensar também. Faz com que a gente reflita. Principalmente aqui no caso do Colin, que tá o tempo todo, preciso ser um gênio, preciso mudar a sociedade. Preciso mesmo? Preciso me provar tanto? Acho que são pensamentos válidos. Por isso que eu dei 2 arco-íris. Mas foi o pior livro do ano até então. E o pior livro do John Green até o momento. Tem mais um ponto que eu ia esquecendo, que é a questão das piadas. Algumas são engraçadas porque o Hassan é um personagem muito divertido, mas eu acho que outras são fora do tom. Claro, 2 garotos héteros fazendo piada um com o outro, eles soltam uma coisa ou outra de vez em quando que eu fico amados, não foi tão engraçado. E a própria forma como o Hassan se zoa de vez em quando, sabe? Eu entendo que às vezes é uma forma de defesa, pelo menos a minha forma de defesa nunca foi me autodepreciar, né? Porque eu nem conseguia, as pessoas já faziam isso o suficiente por mim.
Mas tem gente que acaba se zoando muito, que é gordo e se zoa bastante. Mas em alguns momentos, algumas coisinhas pequenas foram me incomodando ao longo do livro. Eu, garoto gordo, lendo, tá, gente? Assim, tô aqui mostrando a perspectiva de um garoto gordo que leu e não se sentiu tão confortável. Talvez pra você que seja magro foi tudo ok, talvez pra você que seja gordo foi tudo ok também, sabe? São diferentes perspectivas. Mas no fim é isso. Não vou dizer que não valeu a pena desencalhar, porque eu acho que ler livros não lidos sempre é muito bom, já que eu gastei meu suado dinheirinho. E é assim que a gente encerra a primeira resenha do Desencalha. Gente, essa resenha foi difícil de fazer, viu? Muito barulho, muita interferência, mas eu tentei ao máximo trazer um bom vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui em gostei, comentem se vocês já leram esse livro, se ainda tem interesse. Se tiver interesse, compre com o meu link, tá aqui na descrição. E assistam os outros vídeos que eu tô indicando aqui nos cards, as outras playlists. Olha, tem uns vídeos antigos do canal que são bem over. Mas assiste aí, gente. Dá stream pro Sinceroteca. Até o próximo vídeo. XOXO. Gaspidão.